Bruno Souza. Bruno André Souza, administrador, empresário e político brasileiro. Nas eleições de 2016, foi o 6º vereador mais votado de Florianópolis, eleito pelo PSB. Gente, eu sei, o partido só é brasileiro, mas é melhor ter um liberal no partido de esquerda do que ter um esquerdista em qualquer lugar. Lembra dessa piada não é minha, foi ele que fez também de breve, tá? Exatamente. Em 2018, foi eleito para seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa de Santa Catarina para a 19ª legislatura daquela casa, né? É conhecido por ser um político que defende as ideias liberais. Então, nada mais do que termos um político, alguém que está dentro da máquina pública para defender as ideias liberais no evento liberal. Queria pedir a vocês que recebam com uma salva de palmas muito calorosas, por favor. Ah, que maravilha! Boa! Oi pessoal, tudo certo? Tudo bem? Tudo bem? Calma, sou político, mas não precisa esconder a carteira. Eu venho de uma nova, eu acho, uma nova leva aí de políticos que acredito nos últimos anos têm resolvido se envolver em política e defender as ideias da liberdade. Eu sou empreendedor, sou contador também e um dia eu resolvi dizer basta e queria me envolver também. E vou falar um pouquinho disso. Vocês vão entender aqui, eu vou tentar ser um pouco rápido com vocês, talvez eu não chegue até as 24 verdades, mas aí a gente faz uma segunda vez aí se precisar. E eu dei um voo agora às 17h55, então tem que ir para lá também, mas vamos fazer e se tiver alguma, espero que isso seja bacana para vocês, algumas coisas que eu trouxe aqui. Bom, seu pai. Vou fazer isso aqui. Isso, passa aí, pô. Pode passar. Gente, o que essas três fotos têm a ver, né? Rapidamente pego a parte menos interessante da fala, que é sobre mim. Então, primeiro, eu, apesar da meu rostinho aqui de 22 anos, 20 anos, eu estava lá no colo também, os caras pintados. Fui levado pelos meus irmãos e participei junto dessa mobilização. Foi a primeira vez que eu tive em alguma coisa, em alguma mobilização em política e aquilo me despertou um gosto bem bacana. Na escola eu sempre fui o cara que ficava, aquele que arrumava rolo, assim, né? Não era aquele que sempre questionava tudo, que não entendia, não acreditava muito nas verdades oficiais que eram passadas. Se vocês são liberais, vocês devem entender um pouquinho o que eu estou falando, né? Muitas coisas a gente não se encaixava muito do que me era passado. Eu sempre fui muito questionador por isso e me sentia um pouco até deslocado dentro daquelas verdades simples que eram repassadas. Até um dia que eu estava no show do Capital Inicial, isso me marcou muito, porque mostrou como eu estava um pouco sozinho no universo. Eu me senti, pelo menos era assim que eu me sentia, né? Eu estava no show do Capital Inicial, isso foi em 2002, e aí no meio do show o Dinho pegou e falou: quem aqui vai votar no Lula? Todo mundo levantou a mão, só eu, né? Eu olhei assim, minha volta, meu Deus, sozinho no mundo. E isso me deu um sentimento de desolação muito grande, porque eu já não, porque tudo que eu, isso me levou muito isso me levou a me questionar muitas coisas. Se eu não tivesse feito isso, talvez esse seria o meu Instagram, né? Isso foi uma montagem que o pessoal lá em Floripa fez de mim, né? E sou do proletariado, e você, propriedade privada, sou contra. Vamos tomar os meios de produção, eu e você. Isso foi uma montagem que o pessoal fez, muito bacana, tem uma galera que adora fazer meio comigo, fica me fazendo bullying, assim. O bacana de você ser amigo dos seus políticos é que você pode sacanear com eles, né? Então pode passar. E eu, como eu falei, eu me sentia muito sozinho, até porque o cenário político que a gente tinha naquela época no Brasil era 80% da esquerda e 20% sobrava da esquerda de vermelho. E eu não me encaixava em lugar nenhum deles. Até que deu match. Foi muito bacana, assim. Eu conheci o Roberto Campos, cara. Como é que é? No Tinder, tava lá, sapequinha, tava lá conhecendo pessoas. Pô, eu conheci o Roberto Campos. E foi muito bacana, porque finalmente alguém com algumas ideias que eu achava que faziam sentido. Tanto é assim, pode passar. Poxa, um político com boas ideias, que maravilha, né? Um cara que tem coisas que eu também acredito. Poxa, ele veio lá e falava contra o estatismo, falava de liberdade, foi onde eu descobri Hayek, foi onde eu descobri Mises. Cara, isso é muito interessante. Eu fiquei realmente empolgado. Alguém que eu posso acompanhar. Só que ele estava morto, cara.
Isso foi muito frustrante, porque eu conheci ele, se eu fizesse um passo, eu conheci ele justamente pela notícia da morte dele. Para quem não sabe, ele era da Academia Brasileira de Letras, e é uma mentira, eles não são imortais. Eu conheci ele justamente pela notícia da morte dele. E aí eu fui atrás dos artigos e o que ele disse, quem é esse cara aí, né? Porque sempre tem lugar. Aí fui atrás e descobri lá o polêmico Bob Fields. E foi muito interessante porque foi minha porta de entrada nas ideias da liberdade, isso lá em 2001. Aí os anos passaram, não tinha mais Roberto Campos, os anos passaram, e eu voltei a me sentir muito sozinho nesse mundo lá no sul. E aí, no Tinder, tentando lá ver se eu encontrava alguém mais no Tinder lá para eu dar um match bacana. E aí deu um match também com o Henry Matsuda. E foi muito bacana, porque eu descobri ele quando eu fui para a Universidade Federal, depois de formar, eu voltei, eu ouvi uma propaganda de um grupo de estudo. E aí cheguei nesse grupo de estudo, e o grupo de estudo chamava Grupo Henry Matsuda. E aí foi muito bacana, eu fui investigar ele, cara bacana, achei que ideia legal, traduziu um monte de livro que eu gosto, um monte de ator bacana, de autor bacana. Ele também estava morto, cara. Pô, eu não dou sorte. Aí eu comecei a fazer, por essas coincidências todas, eu comecei a focalizar melhor a minha admiração. E para não ter esse risco, eu mudei o foco. E aí com isso eu acabei me envolvendo na política. E uma coisa muito interessante é que a política ela tem uma visão ali, quando vive o dia a dia da política, começa a ter uma visão mais da realidade, dos incentivos que estão da porta para dentro da política, né? Eu ouvia muito isso, né? A política é a arte possível, a política é a ciência da qual todos nós participamos, a política é guerra dos outros meios. Essas são as verdades que a gente reproduz. Mas na verdade, além dessas verdades, nós temos também as verdades inconvenientes. Nós temos aquelas verdades que não são ditas, que não são deliberadas, que a gente não dá muita vazão. Mas os políticos não vão falar sobre essas verdades para vocês. Mas é muito bacana. Quando você bota um liberal no meio da política, principalmente um cara que quer que a política seja reduzida, que o poder estatal seja reduzido cada vez mais, então você começa a viver situações que os outros talvez não percebam, ou vejam como incomum, os outros políticos. Mas para mim era muito doido, assim, as coisas que eu estava vivendo. Eu ia percebendo as coisas e ia anotando. Então eu pude viver muitas coisas que me fizeram aqui elencar algumas verdades para falar um pouquinho sobre esses temas. Primeiro, na campanha, né? Descobri que investir em emoção compensa muito mais do que investir em razão. Na campanha as pessoas elas acabam no final, a grande parte vota com o coração. Até mesmo porque as campanhas são rápidas, as campanhas elas são superficiais. Uma amostra disso, um filme bacana também do Brexit, foi a campanha do Brexit. Eu sou a favor do Brexit, mas a campanha do Brexit foi muito curiosa. Enquanto o pessoal que queria que o Reino Unido continuasse na União Europeia, focava muito nos números, nos dados, nas consequências, fazendo projeções de cenários, o pessoal do Leave, eles focaram na emoção. Eles pegaram um slogan forte, Take Back Control, e aí começaram a fazer as pessoas para a pauta deles de uma forma emocional. O que significa isso? É emocional isso, né? Take Back Control, eu vou pegar o controle de volta, isso que eu quero. Não, enquanto o outro lado ficava perdendo, investindo no seu tempo em fazer cenários, projeções. O Brexit ganhou. Eu ia passar um vídeo da Dilma e da Marina aqui, que exemplifica bem bacana. Aqui no Brasil isso também acontece, né? Como mostra a emoção. Como é? Pode ligar. Não vai ter o áudio, né? Mas vocês vão lembrar, né? Como que a emoção, na verdade, na campanha fala às vezes muito mais do que a razão. Quem não se lembra, na campanha de 2014, quando a Marina decolou logo depois da morte do Eduardo Campos, desse vídeo, né? A Marina Silva foi perguntada se ela era a favor ou não a independência do Banco Central, e quem não lembra desta propaganda que vai passar agora? Que vai passar agora? Se não der, a gente Eita. Mas enfim, o ponto todo é que na campanha, às vezes, assustar, emocionar, despertar paixões compensa muito mais do que você apelar para a razão. Os políticos sabem disso. Então, por isso que muitas das campanhas são justamente focadas para emoção, como nesse vídeo que eu vou apresentar para vocês, assim, logo que eu parar de falar, justamente no momento em que o vídeo começar a tocar. Deixa. Volta lá para o pessoal. Vocês lembram disso? Faça assim, clique nas opções. Eu já vou ter O voo dele não é 4 horas.
Ele vai ficar aqui na casa de Vamos pra cima. Ele tem 15 minutos pra ele chegar no aeroporto e fazer o check-in. Deixa eu Deixa, tem muita coisa aí. Enfim, quem não lembra daquele vídeo, então, que era a Marina falou que era a favor da independência do Banco Central, né? E aí eles começam falando, o candidato Marina Silva é a favor do Banco Central, mas isso parece coisa de banqueiro, mas o que isso tem a ver com você? Tem tudo a ver com você. O Banco Central controla o seu dia a dia. Aí a sua comida vai começar a sumir. Se você sair dependente do Banco Central, a comida some. É isso. Você entendeu isso? Tipo, o seu salário vai diminuir se você fizer a independência do Banco Central. Não faça a independência do Banco Central. A Marina Silva quer isso. Ela quer que falte comida no seu prato. Cara, que loucura. Fizeram um link de Banco Central independente com o seu salário sendo diminuído, com o alface a tua salário sumindo. Mas é isso, é aquela emoção. Pegaram um argumento nacional que ela usou e transformaram isso num argumento emocional. Segundo, campanhas são totalmente superficiais. Isso é uma decorrência do primeiro, né? As campanhas superficiais, elas são breves, não dá para conhecer os nossos, de fato, os candidatos. Pode passar, cara. Se quiser, volta. Não passa. Não passa. O vídeo vai dar? As campanhas, elas são superficiais, né? Então, às vezes, a gente volta muito na questão do labeling, né? Por exemplo, superficial, né? Isso aqui você não deve lembrar, mas na década de 90, nós tivemos na década de 90, tivemos Tetris, tivemos um monte de coisa legal. Tinha essa propaganda do Sprite, que mostrava um líquido gostoso sendo derramado num copo com gelo. Imagem não é nada, sede é tudo. Eu fiquei perplexo, aliás, quando eu falei isso para minha equipe é militar de 22 anos, ninguém conhecia essa propaganda. Aí eu comecei a pensar, rapaz, o tempo está passando. Mas o fato é que que as campanhas são muito feitas apenas por sinalizações, né? A pessoa sinaliza que é algo e a gente nunca vai saber se é ou não. Mas as pessoas votam porque daquela sinalização que alguém manda, você decorre toda uma interpretação, toda uma ideia, que pode ser ou pode não ser, mas de qualquer forma é sempre uma questão de sorte. Por exemplo, quando a gente fala conservador, né? Quem que vem à cabeça? Quem usou esse termo? Né? Tivemos uma eleição americana há pouco tempo. Tivemos segurança pública, um slogan, a pessoa usa isso, vai para a campanha e fala segurança pública. Não necessariamente a segurança pública do estado em que ele governa está sendo cuidada, mas funciona como rótulo, como labeling, né? Funciona para ele fazer propaganda. As pessoas partem lá, o cara que fala de segurança pública, esse é o governador que eu quero, esse vai fazer os planos de segurança que eu quero, enfim, é uma forma de se vender. Economista, e às vezes não passa depois. Às vezes a pessoa bota o rótulo e, como eu falei, pode estar errado, pode não ser. Mas quem que já se vendeu como um grande gestor, como uma pessoa que entende, e de fato tem informação na área. Mas olha só o perigo disso também, né? Olha o perigo disso. Né? Vamos passar. Sóbrio. Está 500 dias sóbrio. Está 500 dias sóbrio. Parece que ele não tem ainda muitos compromissos porque anda preso em outro compromisso. Mas está sóbrio. Mas isso esconde, mas você comprar alguém pelo seu rótulo é um grande perigo. Passa só o próximo slide só. Porque, por exemplo, eu não estou falando que defensor dos animais aí, pelo amor de Deus. Mas estou falando que é um rótulo também. Muita gente votou nas eleições de 2016 e defensor dos animais, gostavam, poxa, uma pessoa que defende animal. Imagina ele na sua cabeça agora, esse defensor dos animais. Imagina, deve ser uma pessoa do bem, né? Ele valoriza os animais, ele gosta, né? Mas você sabe quem que era um defensor dos animais e vegetariano também? Hitler. Era um defensor também, mas é um rótulo. O problema é a gente comprar pessoas por rótulo. E é curioso que até eu fui beneficiado por isso. Até hoje acontece isso. Eu sou liberal desde 2001 a 2002. Sempre defendo isso, sempre falo sobre isso, sempre me posicionei muito claramente sobre isso, sobre o que eu acredito. Mas mesmo assim, de vez em quando, até eleitores meus, às vezes, volta. É curioso que um eleitor meu que me apoiou na campanha é contra corte de verbas. Tipo, é curioso, né? A pessoa talvez não sabe o que eu defendo de fato, mas às vezes me viu como alguém que fechava algum critério, alguma palavra e fazia ela interpretar o resto todo de mim, né? E de fato não conhecia muito bem, né? Partidos não escutam ideologia, partidos escutam eleição. Gente, se um dia você estiver cansado de discutir política, se você não quiser mais, está de saco cheio do grupo da família, até no grupo da família está lá a sua tia falando de política, eu não quero mais ouvir nada disso. Então, a resposta é, vá para o partido.
Partido político não discute política. Partido político discute eleição. E aí não é à toa, a gente tem toda uma sopa de letrinha, de um monte de partidos. Na verdade, no fundo, não significa, não pode voltar, que na verdade não significam nada, porque a maior parte desses partidos, eles não têm uma grande, nenhum compromisso com coerência com o que suas siglas de fato defendem. Eu era do PSB, falaremos sobre isso já, mas todo mundo tem um passado, já vou dizendo. Eu era do PSB e vivia me confrontando contra, por exemplo, as leis burocráticas dos vereadores ou dos deputados do DEM ou de partidos que teoricamente são mais liberais. Hoje lá na Assembleia, de vez em quando, eu tenho que debater contra uma lei, por exemplo, que alguém do PSL propôs, por exemplo. Hoje eu tenho partido, mas enfim. Mas, então, o partido no Brasil, grande parte, não tem, são só legendas, ferramentas necessárias para concorrer a eleições. Dentro do partido mesmo não se discute política. E aí eu era o futebol, mas você está escrevendo muito piada, cara. Só quando eu falo assim, pá. Mas você é um liberal do PSB. Pois é, eu já, como já foi falado, mas vale um liberal no PSB do que um socialista em qualquer partido. Mas tem mais um bônus. Nossa amigo da KGB, né? Mas tem mais um bônus também, né? Só no PSB eu podia impedir que um socialista se elegesse, né? Porque eu estava lá impedindo que alguém chegasse no meu lugar, né? Mas brincadeira, o PSB, por exemplo, é uma grande mostra disso. O PSB em Santa Catarina é o partido que sempre foi contrário ao PT. Sempre foi o primeiro partido a apoiar o impeachment de Santa Catarina, foi o partido que tinha o maior número de eleitos se manifestando pelo impeachment, então também foi o partido que abriu espaço para um liberal como eu, com ideias totalmente declaradas e escrachadas, defender o que eu defendo. Então eu fui um liberal no PSB. Claro que o pessoal do Nacional não gostou muito quando eu criei o dia do socialismo que deu certo no dia do meio de abril. Aí acho que eu fui. Enfim, outros casos. Vamos lá. Aí tem uns casos aí, mas tem casos piores que eu, né? Tem o Daciolo lá. O PSOL. Cara, é um segredo. E, desculpe, ele é de Floripa. É verdade. Pouca gente sabe disso, mas o Daciolo nasceu em Floripa. Não, ele criou lá, não viu? Mas aí o PT mesmo, os trabalhadores, poxa, 800, 900 bilhões passados pelo BNDES, pelo governo do PT, 3 milhões de desemprego. Eu vou fazer, não sei, vai para o livro. O PT, mas ele é mesmo o partido dos trabalhadores, então criou tanto desemprego, porque conseguiu jogar a população, fazer o que fez com a população, né? Então são rótulos, né? Quanto maior o governo, esse aqui é apenas princípio lógico, mas isso é uma verdade, né? Quanto maior o governo, menor a liberdade. Você pode ter certeza que cada dia que uma lei está sendo criada, na Assembleia ou na Câmara de Vereadores de vocês aqui, a liberdade de vocês também está sendo diminuída. Pode passar. Como dizia Thomas Jefferson, um governo suficientemente grande para lhe dar tudo o que você que você quer, é suficientemente forte para lhe dar tudo o que você tem, inclusive sua liberdade e sua vida. Não faz sentido, né? Se você quer que ele lhe dê tudo, ele tem que ter força para tomar, então, né? Não adianta você ir lá e assim, aí a gente fica naquela inocência, criando um ente poderoso, todo poderoso, achando que ele nunca vai fazer nada contra a gente, criando um Estado que se mete em tudo, leis que cuidam dos mais variados assuntos, dia após dia, quase 800 normas criadas por dia, achando que isso não vai fazer nada. Você fica criando um ente super poderoso, torcendo para ele não se voltar contra você. É igual você dar as joias do infinito pro Thanos e pedir para ele não instalar os dedos, né? Não, obviamente não vai dar certo. Ele vai instalar os dedos. Não vai fazer. Se você der as joias do infinito para ele vai instalar. Se você der esse poder, ele vai usar esse poder. Esse é o governo, esse é o Estado. Aí, tanto que nós temos aqui uma correlação muito forte, que é bacana, a gente fechou ali em 0,64 na relação entre liberdade econômica e livre mercado, porque é difícil uma sociedade prosperar dificultando os seus indivíduos de gerar riqueza, né? Então, logicamente, que a gente consegue fazer correlações também como essa. Aí quem não viu essa, né? Qual é o liberal que não teve que enfrentar isso ainda? Eles são socialistas. Mas eles são socialistas, sei lá o quê, não é verdade? Quem não ouviu isso? Aí a gente foi lá no Economic Freedom, não agregado nos dados micros, e é muito interessante, está lá, Dinamarca, entre os primeiros, né? Nova Zelândia, Suíça, Austrália, logo abaixo tem Dinamarca, Suécia, Finlândia e a Noruega. Daí, pode passar? Eles são os melhores em
quase tudo, eles perdem só no gasto público. Pois é, até os países envolvidos cometem erros, mas enfim, eles são países majoritariamente livres. Eles têm liberdade de negócio, olha da marca ali, a liberdade, o business freedom da liberdade, ou então o labor freedom. Cara, os caras são livres pra caramba. Então você vai dizer que os países não são livres? São livres também. Não resolva problemas, amenize sintomas. Gente, isso é uma verdade constante na política. Todo dia a gente está investindo o nosso tempo em conseguir remédios e não em curar as doenças. Porque como os problemas são muito imediatos e emergenciais, ninguém se preocupa em mudar aquilo que estruturalmente pode mudar o país. A gente está sempre tentando resolver o problema imediato. Aquele problema que é só contextual, assim, que só resolve o agora. Ninguém pensa em construir. Então a política está sempre voltada para isso, para não resolver problemas, só amenizar sintomas. Agora sim, me sinto mais. Olha aqui, isso tem uma ponte no Aeromarco, né? Acho que simboliza bastante isso. A ponte caiu, o que eles fizeram? Uma rampa, né? Ninguém resolveu. Mas é uma laça, então eles consertaram um pouco tempo depois. Mas nós temos nós puxando para cá, e aí isso faz com que a gente tenha uma dissonância cognitiva, né, na política, né? A gente lá em Santa Catarina agora lançaram um programa que todo o setor produtivo comemorou 7 milhões de reais ao mês em investimento em estradas e rodovias. As estradas de Santa Catarina, 65% das estradas estão em péssimo ou estado ruim ou péssimo, em estado de conservação. Aí lançaram um programa de 7 milhões de reais de investimento mensal em rodovia. Todo mundo, só que nós gastamos 316 milhões por mês com o déficit da Previdência Estadual de Santa Catarina. Isso é muito curioso, né? A gente está comemorando 7 milhões, só que ninguém liga para os 316 milhões, né? A gente não está resolvendo problema. Aí o pessoal amenizando, manda lá um asfaltozinho lá, né? Manda um asfaltozinho pro pessoal lá, asfaltam algumas ruas, e aí o problema continua lá o déficit, só eu falo de déficit da Previdência lá na Assembleia. E aí isso continua acontecendo. A gente teve agora a discussão dos incentivos fiscais, e eu falei muito, né? Todo mundo lá defendendo os incentivos fiscais e tal. Aí eu falei, pô, beleza, a gente está aqui defendendo incentivo fiscal, né? Isso é um resultado de um Estado distorcido, onde o imposto é alto demais e tal, e ninguém se reúne, porque todo mundo se mobilizou, né? O setor produtivo inteiro se mobilizou em torno dos incentivos fiscais. Só que eu nunca vi essa mobilização para cuidar da nossa burocracia, para cuidar das nossas regulamentações, para a CLT, que são os problemas estruturais do Brasil. Para isso é muito difícil juntar pessoas. Decisões necessárias dificilmente serão unânimes. Gente, na política isso é um pouco lógico, né? Se você tem algo que é unânime e necessário, muito provavelmente isso já foi feito, né? Não faz sentido uma coisa ser necessária e unânime e não ter sido feito. Então, sempre que você quiser fazer algo necessário na política, você vai ter sempre resistência. Isso você nunca vai conseguir aquela harmonia, a política é a arte, chegar em consenso. Isso não vai acontecer nunca, né? Porque toda decisão que vier aqui para frente nunca vai ser unânime, né? A votação da Previdência. Quem não sabe que a gente precisava aprovar a Previdência? Até o Paulo Guedes votou contra ali, ó. Tá vendo? Então, o deputado Paulo Guedes deveria ter, não é o Paulo Guedes, obviamente, mas ele, em nome e para honrar o nome, deveria ter votado para favorável, né? Ou então, outro caso também, Plano Real. A gente teve um monte de dissidência, um monte de voto contra, criticava, o próprio Jair Bolsonaro criticava. Eu lembro que ele era economista do Plano Real. Tinha um economista do Plano Real que estava falando que ele ia pegar o voo para Brasília e aí via o Bolsonaro atrás dele. Vocês vão destruir o Brasil, vou matar vocês, e aí, poxa, então teve gente contra também, né? Nunca foi. As coisas não são unânimes mesmo para aquilo que eles sabem. Até como vocês sabem, não passa por favor, como vocês sabem, a democracia é a vontade da maioria, não é verdade? Não é verdade, né? A gente é liberal, então pode passar. A gente sabe que na verdade a democracia é a vontade das minorias, porque a democracia tem a maioria está trabalhando, a maioria está cuidando das suas vidas, está cuidando das suas famílias. A maioria não tem tempo para estar às 4 horas da tarde em uma sessão de Câmara de Vereadores ou nem se organizar para fazer lobby parlamentar. Então quem manda na democracia mesmo são as minorias. Elas têm tempo para fazer isso, elas têm benefícios concentrados que levam com que elas se movimentem para fazer pressão. Já a maioria, como a maioria, o prejuízo é muito marginal, né? É pouquinho, então o que acontece é que a maioria não é ouvido, quem manda na democracia mesmo são as minorias. Para quem não... Qual exemplo melhor do que esse do Uber? Isso eu vivi de perto, né? O sindicato dos táxis no Brasil inteiro, né? Fez lobby
todo mundo estava aprovando. Alguém já viu uma manifestação aqui de usuários, de passageiros de Uber pedindo pela regulamentação? Alguém já viu? Não, pedindo por regulamentação. Vocês já viram a manifestação? Eu nunca vi. É engraçado, né? Só que quem se manifestava então, quem pedia regulamentação? Era a minoria organizada que tinha um benefício com a regulamentação do Uber. Se regulamentasse, então o Uber ficaria menos competitivo, mais caro, enfim, eles teriam muito a ganhar. Os sindicatos se organizaram no Brasil inteiro para fazer lobby. Inclusive a lei que foi aprovada em Brasília, que alterou a Política Nacional de Mobilidade Urbana, foi escrita, foram lá pegar os dados do documento que foi protocolado e, pasmem, encontraram, ele foi feito em sindicato dos taxistas de São Paulo. Ou seja, o parlamentar, ele foi com cara de pau, que ele foi lá e protocou um documento que teve origem no sindicato dos taxistas de São Paulo. Ou seja, as minorias mandando na democracia. Em Floripa foi a mesma coisa, foi um barato. Eu tive foto minha queimada em praça pública, fui xingado de tudo, foi um barato. A gente conseguiu barrar por 3 vezes a regulamentação do Uber e o Uber não está regulamentado até hoje lá em Floripa. Aí eu resolvi fazer uma enquete, né? Como eu falei, nunca vi manifestação de usuário de aplicativo pedindo por regulamentação. Resolvi fazer uma enquete. Ninguém queria deixar passar a enquete. Eu queria fazer uma enquete no site da Câmara, para que as pessoas fossem consultar sobre as pessoas se manifestar, diz aí se gostam ou não, né? Sobre a regulamentação. Não queriam. O sindicato se mobilizou para não passar a enquete. Prova disso, que no dia estavam lá, aí eles fizeram uma enquete para mim, né? Isso foi muito legal. No dia da votação da enquete, estavam lá mobilizados, estavam todos lá de palhaço. Talvez vocês não vejam aqui, mas a enquete que eles penduraram lá, né? Vereador Bruno Souza, eleito para defender o cidadão, ou eleito para defender o Uber multinacional. Eles fizeram essa enquete, né? Porque para eles, se eu defender a liberdade do cidadão, era defender o Uber multinacional. Não entenderam nada do que eu estava defendendo, né? Ele estava defendendo a liberdade das pessoas, não da empresa. Mas aí a gente fez a enquete e 92% da população dos votantes deu contra a regulamentação. Então por isso que não querem ouvir, porque a democracia é a vontade das minorias. Faça lobby contra o Storm, faça lobby contra o Liberty, faça lobby contra a descanso. Então eles vão chamar isso de vontade. 92%. Não existe 8% de taxista, então isso que me assusta. Não existe. Não, você nem gosta, certo? É curioso, cara. É um negócio curioso, como a minoria organizada tem esse poder de organização e ganha com isso, né? E na verdade eles têm benefício para fazer isso, né? No dia que a Câmara estava cheia de taxistas, 90 taxistas lá na Câmara, as ruas ao redor não tinham um táxi estacionado. Olha a loucura. Porque os caras que estavam lá fazendo lobby nem são os caras que dirigem o táxi, é o dono da placa. Ele nem dirige, ele é o dono da placa, ele queria só continuar com o negócio dele não precisar dirigir e o pessoal poder botar alguém para dirigir e ele ganhando dele, né? Então, enfim. Aí, uma prova disso é que a classe mais representada no nosso Congresso Nacional, isso aqui é realmente surpreendente, mas 25% da nossa bancada, dos nossos políticos lá no Congresso, eles são servidor público, são servidores públicos. 25% vem de classe de servidores públicos, militar ou civis. Mas vem, aí não é de se estranhar também, que a média dos salários no setor público é de 67% maior do que os mesmos cargos na iniciativa privada. Mas é claro, 25% do Congresso é setor público, a minoria mandando a população. Estima-se que menos de 5% da população hoje seja setor público, portanto, eles conseguem ter 25% do parlamento. É muito doido, né? O que acontece no plenário, fica no plenário. Ou seja, políticos não estão acostumados a serem acompanhados e monitorados. A verdade é que a gente ofereceu vida fácil para os políticos por muito tempo. E as redes sociais têm mudado isso. Os políticos não gostam disso. Isso ser acompanhado é quase como se, poxa, eu votei aqui o negócio, mas eu não quero que divulguem isso. Eu já ouvi isso. Pô, você fica divulgando as votações. O quê? Eu não entendi, você falou de votação. Você não votou, pô? Você votou, qual o problema, né? Pode passar. Aí começou um rolo esse ano com o facultativo. Você sabe o que é ponto facultativo? Todo mundo sabe? É a folga do feriado, né? A pessoa vai para o feriado, aí o serviço público emenda e a pessoa, para descansar no feriado, tem uma folga no dia seguinte que só o serviço público
tem e quem está na iniciativa privada não tem. Aí eu comecei a querer terminar esse negócio, né? Acabar com isso no Estado. Propus o fim e botei em votação isso. Eu tive 3 ou 4 votos comigo. Só que eu também perdi, não, perdi lavada, né? Ninguém votou comigo. Rapaz, eu botei isso nas redes sociais, só a fotinho da votação. Isso deu um rebuliço lá em Santa Catarina. Sei que no dia seguinte todo mundo queria acabar com o ponto facultativo lá. O resultado é que as pessoas não estão acostumadas a serem os políticos não estão acostumados a serem acompanhados, a serem fiscalizados. As redes sociais têm diminuído o custo da democracia. Isso aqui é muito bacana. No primeiro dia que eu cheguei lá, eu cheguei na Assembleia, pô, tinha marca de café, carro oficial, marca vai custar 15 milhões de reais a cada 3 anos. Aí carro oficial, lá custa uma nota, poxa, o que eu fiz? Fui lá e lacrei tudo, né? Para ninguém usar também e para eu devolver. Mandei devolver tudo e lacrei o carro oficial, lacrei a máquina. Resultado, eu sou xingado até hoje no plenário por causa dessas idiotices que eu fiz, porque eu divulguei, porque todo mundo começou a cobrar que os outros fizessem também, né? Então todo mundo queria que os outros fizessem também. O resultado é que eu não sou convidado para amigo secreto no final do ano. O Brasil também é bom também. O Brasil também quer ser bom. Ah, é verdade. Eu fico imaginando o meu amigo secreto, ele é, a pessoa me escrevendo, né? Enfim. Mas aí acontece que isso foi para as redes sociais e o pessoal não gostou muito. Ah, tá. Isso aqui é um caso bacana que eu levo por Isso aqui é um negócio bacana, né? Porque, gente, teve uma época em que as tartarugas não comiam plástico. Tinha uma época que os hábitos alimentares das tartarugas não comiam plástico. Aí, teve uma lei que pipocou pelo Brasil, que era uma lei de empacotar canudos e palitos de plásticos individualmente. Porque vocês sabem que palitos, se deixados soltos, eles atacam. Vocês sabem que são muito perigosos deixados soltos individuais, né? Aí esse negócio começou a pipocar esse negócio, né? Resolvi fazer uma. Aí começou a pipocar no Brasil todo e tal. Resolvi fazer uma lista lá em Florianópolis das leis mais desnecessárias. Inclui essa. Só que eu não vi que o cara que propôs isso ainda era vereador. Aí ele não gostou muito. Porque o texto teve 30 mil visualizações lá, todo mundo lá em Floripa acabou vendo esse texto. No dia seguinte, lá com muita raiva de mim, ele foi para a tribuna fazer uma denúncia de mim, uma grave denúncia minha. Ficou lá meia hora falando de mim e que eu tinha falado que a galera era necessária, tentando dizer que é importante para a sociedade embalar palito. Ele ficou lá falando e tal, e fez uma grave denúncia. Agora eu vou mostrar para vocês quem é o vereador Bruno Souza. Essa aqui é a capa do Facebook dele. Aí ele vai lá mostrar uma foto minha, né? O progresso é precisamente aquilo não previsto pelas leis e regulamentações. E essa foi a denúncia. Eu acho que o progresso não vem de leis e regulamentações. Essa é a denúncia, vocês entenderam isso? Isso é muito louco, do MIS, eu usava essa capa na época, muito louco, mas essa foi a grande denúncia. E aí eu saí dessa sessão, poxa, sem entender, vou tentar amenizar as coisas. Aí eu fui para a lanchonete que fica na frente e fiz um post também, né, para ele, né. O vereador propôs a lei que obriga todos os canudos, palitos de dente, sal e açúcar a serem embalados igualmente nos restaurantes e bares de Florianópolis. Protestou hoje por eu considerar sua lei absurda. Considero realmente absurdo pensar que as pessoas conseguem decidir sobre seus palitos de dente. E aí, eu fiz essa foto na época, teve, poxa, um monte de gente também compartilhou esse negócio, e também não tinha muito feliz. Mas vamos lá. Como nasce meus filhos? Quando eu era pequeno, bem pequeno, minha mãe falou que. Eu perguntei pra ela como é que vinham os bebês, né? Como é que vinham os bebês. E. Então, é que vinham os bebês. Aí ela falou que era cegonha, né? Depois de muito tempo eu entendi tecnicamente onde vinham os bebês. Mas a questão é que na política parece que é ao contrário. Um orçamento público, que na realidade é formado de princípios de escassez, são decisões difíceis. O orçamento, o cobertura é curto. Então aquelas decisões que deveriam ser baseadas em planilha, que deveriam ser baseadas no princípio da escassez, são ignoradas. Como a escola diz, né, que a primeira regra da economia é a escassez e a primeira regra da política é ignorar a primeira regra da economia. E de fato isso acontece, porque na política essas decisões deveriam ser assim racionais, elas são, na verdade, o pessoal acha que é a cegonha. É o que eu achava quando eu era pequeno, que o dinheiro de alguma forma vem da cegonha. E aí o orçamento público, que deveria ser assim sério, acaba sendo discutido no debate público brasileiro dessa forma.
É esse que eu estou brincando com vocês. Esse é o debate sobre o orçamento público na política brasileira. E aí, uma vez, eu sempre fui, eu sou contador, né? Então eu sempre debati, não sei, eu falo isso, né? Minha profissão, eu formei, então os números sempre foram muito importantes para mim. Eu estava uma vez numa discussão de LDO e o parlamentar falava, tem que fazer tanto para tanto, tanto para. Eu falei, não dá, não fecha e tal. Aí o outro dizia, não dá, não fecha. Aí um se cansou, olhou, Pedro Bruno Souza, você é muito insensível. Nós deveríamos investir 30% em saúde, 30% em educação, mais 30% em transporte, mais 20% em turismo. Aí ô vereador, pode passar. Não dá não fecha, mas não precisa fechar. Essa é a questão. O que importa é que os orçamentos são feitos baseados nas suas intenções. Ninguém quer falar de escassez de recursos. Aí um dia teve uma outra oportunidade em que eu fiz nós estávamos voltando uma reforma lá da Folha, uma reforma administrativa e tal, e eu, primeiro mês parlamentar, fiz uma planilha bonitinha, toda ilustrada, mostrando os números, mostrando como a reforma era necessária. E aí eu fui atrás do primeiro parlamentar que tinha se manifestado contra a reforma, para tentar convencer ele através dos números e mostrar que, olha a planilha aqui, eu mostro, não fecha os números e tal. Ele olhou para mim, Bruno, você devia pensar com o coração. Aí o segundo que eu fui falar, não desisti primeiro. Não, cara, isso vai convencer alguém. Aí eu fui, segundo, pra mim, veja bem, Bruno, você tem que pensar diagonalmente. Isso aí, eu passei anos querendo saber o que é raio desse negócio de pensar diagonalmente, até que eu acho que eu descobri o que é pensar diagonalmente. Eu acho que deve ser isso. Deve ser algo assim, porque é a única explicação diagonalmente que eu encontrei até hoje, né? Vamos lá. E, gente, eu gosto da frase do Roberto Campos, ele tem lá as leis de Kafka, né? E aí uma delas é que a lógica inventada na Grécia Antiga não se aplica abaixo da linha do Equador, né? E ele complementa dizendo, de feito, todas as invenções lógicas surgiram entre os paralelos 23 e 60, ou mais precisamente acima do trópico de Câncer. Nada tem a ver com o trópico de Capricórnio, onde vivemos. Nós outros estamos no reino do instinto, promovendo, às vezes, a dignidade da intuição, e ficando, na maioria das vezes, apenas a província do palpite. E, para mim, isso fala muito sobre o orçamento público no Brasil. É crime gastar menos. É verdade. Na política, se você gastar menos, você vai ser punido. Porque pensa comigo, se nós temos uma secretaria, apesar de todo mundo fingir que orçamento é intenção e o pessoal ignorar a escassez, o cara que faz lá o orçamento, que assina, o cara que precisa, o gestor lá, no fundo ele sabe que o orçamento é escasso. E aí, a escassez volta a ser regra quando é na mão do cara que vai ter que gastar e distribuir o dinheiro. O que acontece? Só que os incentivos são perversos. Se você tem uma secretaria de turismo, por exemplo, e a sua secretaria gastou só 90% do destinado para ela naquele ano, o que vai acontecer no ano seguinte? Você economizou. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que você sinalizou que você consegue fazer o seu trabalho com 90% necessário. E como orçamento público, no fundo, o pessoal sabe que é escasso, o que vai acontecer? Manda só 90. Ela não fez o trabalho com 90. Então, se você economizar, você vai ser penalizado com um orçamento menor no próximo ano. Os incentivos, então, isso não é uma questão de esquerda, direita, bom ou mal, nada disso. Os incentivos são para que se gaste o dinheiro que é alocado naquele departamento, naquela instituição, naquela secretaria. Então, o orçamento sempre tende a crescer. Desde 1900, nós tivemos, se eu não me engano, foram 27 governantes até agora. Todos têm uma característica. Todos gastaram mais do que o seu antecessor. Isso não é à toa. Todos gastaram mais do que o seu antecessor. Porque os incentivos são esses. Nós temos aqui um caso muito interessante. Um sujeito lá, um médico de Florianópolis, descobriu uma forma de economizar 5 milhões em exames na saúde. Porque um outro problema que nós temos é a falta de vinculação. Porque uma vinculação não obedece a um critério lógico, ela obedece a um critério político, um critério legal, né? Então, ele descobriu uma forma de economizar 5 milhões de reais ao ano com marcação de exame lá e tal. Adivinha? A secretaria não pôde aplicar, porque se aplicasse aquela economia, nós ficaríamos abaixo dos 25% legal que é destinado à saúde. Então, não pôde economizar
porque senão o prefeito iria incorrer em crime de administração por não mandar o recurso suficiente, não pode economizar. Mas tem outros casos aqui. Tem um prefeito de uma cidade de Santa Catarina, que ele me confidenciou, que ele tem as paredes de escolas melhor pintadas do estado. As paredes mais lindas de Santa Catarina são as paredes das creches que ele administra. Por quê? Porque tem pouca criança no município, só que ele é obrigado a gastar um percentual mínimo com educação. Aí o que ele faz? Como ele tem que gastar o percentual mínimo, ele vai lá e investe, pinta a parede. É isso. Rapaz da hora, é como os incentivos são distorcidos no setor público. Existe almoço grátis. Quem falou para vocês que não existe almoço grátis, não era no setor público. Porque ele existe, na verdade. E ele está no setor público. Porque no setor público a gente tem sempre, né, esse parceiro aqui, o pagador de impostos, por favor, não use mais contribuinte, para puxar toda a pesada Pagador de imposto. Se fosse para contribuir, eu não queria contribuir. Exato. Eu nunca vi ninguém no final do mês lá levar o dinheiro para a Receita Federal. Quem faz isso? Na verdade, eu sempre achei que isso é uma boa forma de legitimar o gasto público. Porque você fala, eu contribuinte, então se contribuir eu posso gastar como eu quiser. Não, você é pagador de imposto, por isso primeiro que tem que exigir que o Estado sirva você, né? Não você sem servir o Estado, né? Enfim, não é legítimo. Mas aí, isso aqui, para falar isso, eu vou contar em seguida como eu me tornei os inimigos dos animais em Florianópolis, né? Foi muito curioso, porque tinha uma lei lá em votação que era assim: câmera online transmitindo, minutinhos, beleza? Câmera online transmitindo em todos os ambientes dos pet shops 24 horas por dia. Essa era a lei. Aí todo mundo discutindo lá, e a lei ia passar que era uma maravilha. Peraí, parou tudo. Quanto é que custa isso? Qual é o custo de uma câmera? Alguém sabe? Qual é o custo de uma rede de monitoramento? Alguém sabe? A resposta lá foi a mesma. Ninguém sabia nada. Só que existe almoço grátis. Porque o parlamentar, ele não paga nem para fazer lei e não paga nem as consequências da lei que ele faz. Resultado, existe almoço grátis. Os incentivos são terríveis. Aí eu fui para a tribuna. Você não sabe quanto é que custa o negócio, vocês não sabem como é que eles vão votar, mandar a conta aí para casa da novela, pô. Isso não funciona, não é nacional isso, né? E aí eu consegui reverter esses votos ali, só que aí eu me tornei o inimigo dos animais, isso foi muito bacana, porque todo mundo começou a me xingar lá e falar que eu odiava animal. Eu adoro animal, não tem nada com isso. Eu só simplesmente queria saber quanto que custava. E aí eu fiz, em 2017, um projeto de lei que simplesmente todos os projetos que fossem de proposição e iniciativa dos vereadores tinham que vir junto com uma análise de impacto financeiro. Se você quer propor algo, pelo menos seja honesto e diga quanto que isso vai custar. E aí a gente discute. Então a gente fez um projeto foi muito curioso, porque eu fiz assinatura de 18 vereadores lá, todo mundo votou. O problema, eu saí da Câmara, votaram o projeto depois que eu tinha saído, e aí aqueles mesmos que assinaram o projeto, votaram ao contrário do projeto. Vai entender, né? O pessoal começou a achar que não era mais importante. Perdemos a chance de ser a primeira Câmara de Vereadores do Brasil a ter um projeto de análise de impacto financeiro. E só para a gente não esquecer, né? Segundo o IBPT, né? Quem paga todo esse gasto aí, quem paga todo esse almoço grátis, 54% todo o gasto é quem ganha até 3 salários mínimos. Então, 4,14, meu Deus do céu. Então, vou fechar esse ponto só. Então, só para a gente não esquecer, quem está pagando essa brincadeira toda é sempre o pagador de impostos, em especial no Brasil, como os impostos são regressivos, a grande parte dos impostos são regressivos, quem paga essa conta toda é justamente quem pode menos. Então é muito bacana, quando o cliente falar que eu vou fazer isso, ele está no fundo dizendo, eu vou mandar um boleto para isso. É isso que ele fala. Só porque é isso que ele está fazendo, né? Só que a gente pega um boleto e bota ele num envelope bonitinho e diz que eu vou fazer tal coisa gratuita. Eu vi uma cisma lá, tem uma faculdade lá em Florianópolis, da estadual, inclusive eu formei lá, só que eu sempre tive noção da realidade, né? Então a placa dela é bem grande, assim, né? Pública, gratuita de qualidade. Eu fui mais gratuito, rapaz, você paga um professor com coração, com emoção, você é da escola daquele que pensa diagonalmente. Deve ser isso. Mas, gente, eu tenho uma quantidade dessa mensagem aqui ou não? Esse é o último Bom, gente, eu vou ter que parar a fala, porque eu tenho que sair correndo. Mas, poxa, eu agradeço demais a atenção. Vou fechar? Sim. Pessoal, infelizmente a agenda do deputado está limitadíssima, ele já tem que correr para outro compromisso. A bagunça que o evento ocorreu da mudança de lugar atrapalhou todo o nosso cronograma e infelizmente o deputado tem que fazer essa palestra assim, eu vou correr com ele agora para o aeroporto, acompanhar até o aeroporto, melhor dizendo.
E é isso, espero que vocês tenham gostado da palestra do Bruno, amei. Espero que vocês tenham aprendido pelo menos um pouquinho mais como derrubar o Estado dentro para fora. É isso que os liberais precisam fazer, entrar na máquina pública para derrubar o Estado. É isso que a gente pensa em fazer no próximo ano e nas próximas Muito legislaturas. mais do que fazer o bem, a gente tem que se preocupar em desfazer e impedir o mal, né? E impedir o mal. Mas obrigado mesmo de coração pela recepção, eu fui muito bem recebido, parabéns pelo evento mesmo. E é muito bom sempre rever os amigos também, encontrar vocês. O Paulão, muito bacana se encontrar aí também, o Gold e a galera toda. Obrigado de coração, gente, e espero que a gente possa se encontrar numa próxima vez mesmo. E olha, muito bacana que esse é o primeiro evento que eu vou, que a foto tem que deixar. Então eu vou levar comigo, eu vou assim pro aeroporto. Obrigado, galera. E pessoal, estamos na torcida aqui que o Bruno perca o avião que daí ele vai na nossa festa também. Pô, já dá um curso lá pro colégio, cara. Valeu.